amigos, muito bom dia. Professor Marco Antônio mais uma vez aqui com vocês. E hoje eu trago uma bateria de exercícios calcada nas nossas duas últimas aulas teóricas. Exercício de função afim, é aquela recomendação costumeira: a cada exercício pause o vídeo, tente resolvê-lo e depois verifique a solução. Bom, ainda não estamos encerrando função afim, mas eu diria que estamos encerrando a primeira parte de função afim. Então vamos lá? Bom, senhores, então vamos lá os exercícios que eu selecionei. O primeiro diz assim: o tanque do combustível de um barco continha 100 litros de combustível quando se iniciou o abastecimento, à razão de 20 litros por minuto. Então você tem um barco, deve ser um barco pequeno ou médio, e que estava com 100 litros de combustível. E aí se iniciou o abastecimento dele à razão de 20 litros por minuto. Determine a função que fornece a quantidade de litros após X minutos. Em outras palavras, determine a lei da função. Letra B. Após 150 minutos, quantos litros temos no tanque? Letra C. Se o tanque tem 480 litros, quantos minutos se passaram desde o início do abastecimento? 3 perguntas feitas aqui, tá certo? Vamos, sugiro a você, pausa o vídeo. Vamos à resposta. Eu estou chamando a quantidade de Y e o tempo de X, né? Porque o tempo X ele já tinha sugerido, né? X minutos. Após X minutos. Então eu estou chamando a quantidade de Y. Ora, se ele iniciou com 100 mais 20x. Isso aqui é uma função afim. Pela leitura a gente percebe que, né, que à medida que o tempo vai passando, o tanque vai ficando proporcionalmente mais cheio. Então, caracteriza a função afim. Simples. Letra B. Após 150 minutos, na verdade o que ele quer é a imagem de 150 nessa função. Pronto, substituiu, fez os cálculos. Resposta: 3.100 litros. Letra C. Quando o tanque estava com 480 litros, qual o tempo que já tinha se passado? Aí substituiu o Y. 20x igual a 380, x é igual a 19. Resposta: 19 minutos. Ok, senhores? Esse problema, tanto na letra B quanto na letra C, poderia ser feito através de uma regrinha de 3, mas aqui também é bastante tranquilo. Vamos para o número 2. Obtenha a lei de associação da função cujo gráfico é a reta representada abaixo. Nós fizemos esse tipo de exercício nos exemplos na aula passada. Você tem 2 pontos, ó. Um ponto é esse aqui, menos 3, 2, menos 3, 2. O outro é esse aqui, 2 e menos 1. E eu quero saber qual é a lei dessa função. Então, considerando que f de menos 3 é 2 e f de 2 é menos 1, a primeira coisa a ser feito é uma função afim. Por quê? Porque é uma reta. Segundo, acha a taxa de variação. Taxa de variação, também mostrei como é que se obtém. Só diminuir a ordenada da ordenada, a abscissa da abscissa. Isso aqui vai dar menos 3 sobre 5. O A já está descoberto, vamos agora em busca do B. Como? Elege um ponto, no caso eu elegi o 2 e menos 1, e substitui aqui, ó, o y por menos 1 e o x por 2. Pronto. Menos 1 mais 6 sobre 5, isso dá 1 sobre 5. Logo, a função procurada é essa aqui, y igual a menos 3x sobre 5, mais 1 sobre 5. É assim que se obtém a lei de uma função, quando eu tenho 2 pontos conhecidos. Terceiro exercício. Determine o ponto de intersecção entre a reta y igual a 3x menos 7 e a reta da função representada no exercício anterior.
Bom, a reta do exercício anterior foi essa aqui, ó, y igual menos 3x sobre 5 mais 1 sobre 5. Então ele quer saber o ponto de encontro dessa reta com essa nova reta aqui. Já falei isso para você também, que é para, nesse caso, resolver o sistema. Então está aqui o sistema, y igual a 3x menos 7, y igual a menos 3x sobre 5 mais 1 sobre 5, igualou, achou MMC, deu 15 menos 35 igual a menos 3x mais 1, passa para lá, passa para cá, isso vai dar x igual a 2, substituindo, vai dar menos 1. Então está aqui o ponto de interseção daquela reta com essa aqui. Por acaso era um ponto que foi dado lá, foi mostrado lá no anterior. É sinal que o gráfico deveria ter uma reta aqui, mais ou menos, né? Uma reta passando aqui. Vamos agora para o quarto exercício. Sempre pausando o vídeo para tentar resolver, para depois ver a solução. Aqui, o quarto exercício. Diz assim: essa foi uma questão do Enem. Como toda questão do Enem, tem um enunciado bastante longo, né? As curvas de oferta e de demanda de um produto representam respectivamente as quantidades de vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta e de demanda de um produto sejam respectivamente representadas pelas equações. Aí começa ao que interessa. Curva da oferta, essa aqui. Curva da demanda, essa aqui. O que ele quer? A partir dessas equações, os economistas encontram o preço de equilíbrio. Ele ainda explica o que é, eu nem explicaria. Ele ainda diz assim: para a situação de o preço de equilíbrio é quando QO e QD se igualam. Ele já está te dando cola do que você deve fazer. Para a situação descrita, qual é o valor do preço de equilíbrio? Muito simples esse exercício. Só fazer o que o nosso enunciado está dizendo. Aqui está: menos 20 mais 4p igual a 46 menos 2p, passa para lá, passa para cá. Resposta igual a 11 unidades monetárias. Ele não disse se era real, se era dólar. Aqui, 11 unidades monetárias. Tá certo ou não? Vamos agora para mais um, número 5. Determine a função afim f de x igual a x mais b de domínio R, sabendo que f de 2 é igual a menos 3, f de 1/3 é igual a 7. Em seguida, calcule f de 1,6 e também a raiz da função. Qual é a diferença desse exercício número 5 para aquele exercício número 2, onde foi mostrado a reta? A diferença é simples. Quando eu não mostro a reta, eu tenho que dizer que a função é afim. Eu sou obrigado a te informar isso, senão você não sabe o que fazer. 2 pontos de um gráfico. E daí? 2 pontos de que gráfico? É uma parábola, é uma reta, é uma hipérbole, é uma elipse, sei lá. Eu preciso dizer que se trata de uma função afim. Então essa é a diferença. Tá. Pausou, tentou resolver. Vamos aí. Como te falei, primeira coisa é achar a função. Os pontos são esses, 2 e menos 3, 1/3, 7. Isso aqui vai ficar assim, 7 menos 3, 1/3 menos 2, vai dar 10 menos 5 sobre 3, 10 vezes 3, 30, menos 5, dá menos 6, tá certo? Então achou o A, que é a taxa de variação. Então agora eu estou assim. Elege um ponto, claro que eu vou fugir de fração, então eu vou eleger aquele primeiro, 2 e menos 3, substituiu para achar o B. Está aqui o B. Esse é o B. B igual a 9. Então está aqui a função. F de x igual a menos 6x mais 9. Primeira coisa que ele quer saber é quanto vale a F de 1,6. A imagem é 1,6, substituindo. Isso aqui vai dar menos 9,6, mais 9 dá menos 0,6. Depois ele quer saber a raiz ou zero da função. Raiz, já falei também, igual a zero.
que você encontra a raiz da função. Está aqui ela, ok? 3/2. Próximo exercício. Ao ser inaugurada uma represa, possuía 8.000 metros cúbicos de água. A quantidade de água da represa vem diminuindo anualmente. O gráfico mostra que a quantidade de água na represa 8 anos após a inauguração é de 5.000 metros cúbicos. Então está aqui, ó. Inauguração, ponto zero, 8.000 metros cúbicos. 8 anos após, 5.000 metros cúbicos. Decrescimento linear, portanto, função afim. Aí o que ele pergunta? Ele diz assim, ó. Se for mantida essa relação de linearidade entre o tempo e a quantidade de água em metros cúbicos, determine em quantos anos após a inauguração a represa terá 2.000 metros cúbicos. Ou seja, ele quer saber quando a imagem for 2, qual é o domínio. É isso que ele quer saber. Quer saber esse ponto aqui. Ok? Como é que eu vou fazer isso? Semelhante aos exercícios anteriores. Primeira coisa a ser feita é você achar a lei da função. No caso aqui eu usei 0,8 e 8,5. Taxa de variação 5 menos 8, 8 menos 0, menos 3/8. Aqui, no momento que eu achei menos 3/8, eu não preciso nem eleger ponto, porque eu já sei que o B vale 8, né? Eu já expliquei isso para você. O coeficiente 0,8, onde a reta corta o eixo de y, é o B da função. Então tá pronto, a função é essa aqui. Y igual a menos 3x/8 mais 8. Como ele quer saber quantos anos se passarão até termos 2.000 metros cúbicos, isso é igual a 2. MMC ficou assim. Isso vai dar menos 3x igual a menos 48, resposta 16 anos. Agora, eu gostaria de mostrar esse problema por regra de 3. Como é que você faria isso por regra de 3? Olha aqui, ó. No tempo 0, 8. No tempo 8, 5. Ele quer saber, quando tivermos 2, qual vai ser o tempo x. Então, repare o seguinte, ó. Tempo e redução, ou diminuição, como eu escrevi aqui. Em 8 anos, a redução foi de quantos? De 3. Ele quer saber qual é o tempo para a redução ser de 6. Muito cuidado na hora de montar essa regra de 3. Aqui eu vejo muita bobagem, mas tem que ser em cima da delta y, que no caso é a subtração, sobre delta x, tá? Delta y, delta x. Que é a subtração. 8 menos 5, 3. 8 menos 2, 6. 8 menos 0, 8. Fez isso, acabou. Está aqui mesmo 16 no anterior. Tá certo, senhores? Vamos para o 7º problema. O 7º problema diz assim. Em uma festa, formou-se uma enorme mesa retangular, justapondo-se em fila várias mesinhas quadradas de 4 lugares, o que permitiu alojar 44 convidados. Perguntas. Quantas mesinhas... E letra B, com o dobro do número de mesinhas, haveria lugar para até quantos convidados? O que eu acho bacana nesse tipo de problema é que ele nem por um momento ele fala em função afim. E como é que eu percebo que eu estou diante de uma função afim? Né? Por que é uma função afim? Vamos ver. Pausou, resolveu. Fiz aqui um esqueminha. As mesinhas eram assim, 4. Ele foi justapondo, 4 virou 6. Ele foi justapondo mais uma, virou 8. Então tá aqui, ó. Uma mesa, 4 pessoas. 2 mesas, 6 pessoas. 3 mesas, 8 pessoas. Por que eu sei que isso aqui é função afim? Porque o que caracteriza uma função afim é, à medida que o domínio vai em sequência de uma mesma razão, 1 para 2, 2 para 3, a imagem também acontece a mesma coisa, ó. 4 para 6, 6 para 8. Aqui razão 1, aqui razão 2. Certo? Então isso é que caracteriza a função afim. Bom, eu poderia fazer
Do mesmo jeito que o anterior, elegi 2 pontos aqui, ó, 1, 4 e 2, 6, achar a taxa de variação. Mas só que com esse meu desenho aqui, eu acho que intuitivamente já dá para a gente perceber qual é a lei da função, né? Razão de proporcionalidade é 2 e a cada justa posição acrescenta-se mais as 2 cabeceiras. Então está aqui, ó. Essa é a lei da função. 2m mais 2. Ele pergunta inicialmente quantas mesinhas havia na festa. É só igualar 44, se for alojar 44. Isso vai dar m igual a 21. E depois ele pergunta, se tivéssemos o dobro de mesinhas, quantas pessoas abrigaríamos? 2 vezes 42, o dobro de 21 é 42, mais 2, resposta 86. Problema bacaninha, olho nele. Número 8. Aí já misturando função composta do assunto anterior com função afim. Se fog de x é igual a 2x menos 4 e g de x é igual a menos 4x, represente graficamente as funções fx, gx e hx igual a menos 3 e classifique quanto aos ângulos do triângulo formado pela região definida pelo TR. Bom, aí é gráfico. Eu tenho que representar 3 reais, só que uma ele escondeu, a f de x ele não deu, deu a fog. Então, primeira providência é achar essa f de x. Como é que eu ensinei isso? Vamos lá. Pausou, tentou resolver. Se a fog de x é igual a 2x menos 4, eu sei que fog de x é f de g de x. Se a g de x é menos 4x, como é que eu ensinei? Quando ele pergunta a de fora, ele dá a composta e quer saber a de fora, eu tenho que usar um parâmetro. Então eu estou chamando g de x é igual a k. Mas quem é g de x? Menos 4x. Explicito x em função de k, vai ficar menos k sobre 4. Aí eu agora acho a f de k, substituindo aqui o x por menos k sobre 4. Isso vai dar menos k sobre 2 menos 4. Logo, se f de k é igual a menos k sobre 2 menos 4, f de x é menos x sobre 2 menos 4. Então está aqui, f de x é essa, a g de x está aqui, ainda tem uma h de x, que é uma função constante. Função constante, h de x igual a menos 3. Vamos representar isso. Essa representação e essa aqui, essa aqui, g de x e h de x, é bastante simples. Não me dá trabalho quase que nenhum, tá aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. H de x, vamos de trás para frente. H de x é função constante passando em menos 3. Certo? A g de x, função linear, né? Que essa função aqui é menos 4x. Passa na origem. Aí eu fiz x igual a 1. Fazendo x igual a 1, o y vai dar quanto? Vai dar menos 4, aqui ó, x igual a 1, y igual a menos 4, aqui é a reta. E falta a f de x, que é um pouquinho mais complicada, mas eu já ensinei uma técnica também, para você facilmente representar graficamente. Primeiro, acha a raiz da função, ou zero da função, como você achar melhor. Isso vai dar x igual a menos 8. E observe quem é o termo p, no caso aqui é menos 4. Então aqui é onde corta o eixo de x, aqui é onde corta o eixo de y. Traçou, pronto. Ele quer saber a classificação desse triângulo aqui no que diz respeito aos ângulos. Olha, isso aqui é um triângulo obtusângulo. Essa é a resposta. Obtusângulo. Por que é obtusângulo? Porque se fosse reto, seria essa reta aqui, né? Então, como tem essa abertura, se fosse reto, seria assim. Como tem ainda uma abertura, claramente se vê que é um triângulo obtusão. Ok? Chegamos, enfim, ao nosso último problema de hoje, que eu vou fazer com vocês. Determine os intervalos de crescimento, decrescimento da função representada. Não é mais uma função afim, é uma curva, tá vendo?
e estude os sinais da função. Estudar os sinais da função é você dizer onde é que ele é positivo, onde é que ele é negativo. Então vamos lá. A função começa aqui em menos 4. Dá para ver que é menos 4? Dá, né? Fechado, ó. Então, vamos primeiro ver crescimento e decrescimento. Cresce, decresce. Essa função ela cresce em menos 4, começa a crescer, ó, menos 4 fechado, e vai até menos 2, que é esse ponto aqui. Ó, menos 2, cresce até aqui, ó, abscissa é menos 2. Sempre a resposta em termos da abscissa. Aqui ela começa a decrescer, então ela começa a decrescer em menos 2, aí os alunos normalmente ficam, ué, fechado aqui é. O menos 2 é incluso tanto no cresce quanto no decresce. Só não seria incluso se tivesse uma bolinha aberta ali, o que não é o caso. Então vai decrescendo até onde, hein, senhores? Até aqui, ó, até 1 sobre 2. Então decresce até 1 sobre 2. Aí volta a crescer. Até onde? Até 7 sobre 2. Então volta a crescer. 1 sobre 2 até 7 sobre 2. A partir daí decresce novamente. Até onde? Até aqui, que é o 6, só que o 6 está com a bolinha aberta. Só aqui que eu vou abrir. Pronto. 7 sobre 2, 6. Então está aí o crescimento e o decrescimento. Agora, intervalos negativos, positivos. Eu vou botar aqui ainda, que não pediu não, vou botar em nulos. Intervalo que ela é positiva, essa parte que está acima do eixo de x, ó. Aqui e aqui. Intervalo negativo, pela mesma razão, abaixo de eixo de x, tá certo? Então vamos lá. Negativo, menos 4. Vai até menos 3. Agora é aberto, hein? Porque no 3 ele é nulo. No menos 3, desculpa, ele é nulo. É a raiz da função. Depois passa a ser positivo. Ainda menos 3 aberto. Até onde, hein? Até menos 1. Aberto também. Até aqui, ó. Positivo. Depois de menos 1 até 2, volta a ser negativo. Menos 1 até 2, volta a ser negativo. Intervalo aberto. Se quiser usar o colchete, também pode usar, tá? Depois de 2 até 5, aberto também, porque aberto agora é por causa da bolinha. Aqui. Não, aberto por causa da bolinha, não falei bobagem. De 2 até 5, até aqui, essa montanhazinha aqui, ele é positivo. Então tá aqui, 2 até 5. No 5, eu esqueci, comi mosca aqui no menos 1 nulo. Comi mosca aqui no 2 nulo, vou anotar agora. E no 5 também nulo. São 4 raízes, ó. 5, 2, menos 1 e menos 3. E finalizando, ela volta a ser negativa a partir do 5, aberto. E no 6 também aberto.